Vamos falar de Camões? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai fazer então o início do que a gente vai ver de duas partes, que são o que a gente vai falar sobre Camões. Então hoje a gente vai falar de poesia lírica e no próximo vídeo vamos falar da poesia épica sobre os Lusíadas. Então, dando continuidade do que a gente já falou sobre a questão do classicismo, então a gente entende o período histórico do que a gente está falando, ao qual é muito mais importante o raciocínio do ser humano, a vanglorização dos feitos humanos, assim como também o fato das grandes navegações. O Camões ele vai ser o grande representante do classicismo, até porque quando há a sua morte, existe o fim do classicismo. Então, o que a gente pode entender como Camões para que ele seja tão importante para esse período literário? Camões é nada mais nada menos do que o pilar que existe da língua portuguesa. Há quem diga que seja Camões e Fernando Pessoa, os pilares da língua portuguesa na produção de literatura de Portugal. E a gente tem ele como um dos grandes escritores pelo fato, não só pelo conjunto da obra dos seus sonetos, mas também a escrita de Os Lusíadas, que tem um destaque muito importante quando a gente for falar na aula específica, mas que se diferencia muito dos poemas épicos, que são a questão de Ilíada, Odisseia, de Eneida, que a gente tem tanta questão religiosa, claro, mas também da própria construção, que a gente vai perceber que não é algo tão comum da língua portuguesa de se fazer naturalmente, com esses padrões que se fazem em Os Lusíadas, mas também pela grandiosidade que existe até da temática que é escrita em Os Lusíadas. A gente já falou isso há muito tempo na aula que a gente falou dos elementos da poesia, mas o lirismo é nada mais nada menos do que o fato que vamos conversar sobre sentimentos e também o mais importante sobre como o autor se sente. A gente precisa lembrar mais uma vez que o classicismo ele fala sim sobre emoções e do lado subjetivo do ser humano, mas mais do que nunca ele sempre tem um afastamento para poder olhar para o sentimento, tentar fazer uma definição, fazer uma coisa um pouco menos exagerada. Existe também uma grande influência do Camões na questão do maneirismo, que é essa percepção da finitude do ser humano que vai começando a se encaminhar para o que seria o barroco. Mas aqui então, quando a gente for falar de poesia lírica de Camões, lembre-se sempre, quando a gente fala de lirismo, falamos de emoções do autor. Precisamos lembrar que, já com Garcia de Rezende, quando a gente estava falando lá no humanismo e no trovadorismo, temos ainda a questão da medida velha. Isso significa que são poemas de 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas. Isso vai fazer com que a gente tenha então uma construção que se assemelhe ao português, o que a gente fala de frases normalmente. E a gente vai ter que, desde Garcia de Rezende, a gente não tem alguém que tenha o domínio como esse escritor português tinha até aparecer Camões. Para vocês poderem ter um exemplo de uma cantiga com uma redondilha menor, que são os versos com 5 sílabas poéticas, ou seja, redondilha maior seria o de 7. Temos aqui então: a este mote alheio, menina dos olhos verdes, por que não me vedes? Voltas, eles verdes são, e tem por usança na cor esperança, e nas obras não. Vossa condição não é do olhos verdes, porque me não vedes. Então percebe que nesse poema a gente tem a questão que a gente pode lembrar um pouco do trovadorismo, que existe a questão da coita do amor, o sofrimento amoroso, que a gente fala dessa questão desse olho que o eu lírico desse poema do Camões, ele fala que gostaria de ter para ele. E perceber também a tanta questão da sonoridade, então do verdes, que é colocado, e principalmente até do jogo das cores. Olha como isso é construído, porque as cores verdes dão uma questão de esperança, mas que esses olhos não dão esperanças, mesmo que tenha uma cor de esperança, porque ele não os possui, não são para eles. Eles olham para o eu lírico, mas não significa que pertença a ele. Então você pode perceber que mesmo que estamos falando do classicismo, algumas coisas ainda voltam de outros períodos literários, como a questão do trovadorismo, do sofrimento do amor, e também que a gente vai chegando na questão do humanismo, que se escreve com mais excelência os poemas do que na questão do trovadorismo. O classicismo então se firma como um período que vai se evoluindo, se distanciando dos períodos literários, mas não deixa completamente de se escrever algumas questões que a gente tem do passado. E para você poder ter um exemplo de um poema que segue a redondilha maior, que é o de 7 sílabas poéticas, podemos ter aqui então o do poema Superflumina. Sob os rios que vão por Babilônia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Sião, e quanto nela passei, ali o rio corrente dos meus olhos foi manado,
e tudo bem comparado, Babilônia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Então percebendo nesse poema que há uma mistura tanto da história do Monte Sião quanto a cidade de Babilônia. Temos aquela relação que existe já bíblica entre Sião, que é ser procurado como uma cidade prometida de Deus, como de Babilônia, que é a cidade da personificação da sensualidade, de se levar aos pecados da carne, assim como também de se afastar-se dos princípios de virtude. Então aqui a gente tem tanto essa relação que se fala do sofrimento do ser humano, então a gente pode perceber que a lírica de Camões não vai só pelo lado ingênuo de musicalidade, mas também da corrupção da moral do ser humano, que vai ser uma coisa que vai ser muito mais trabalhada no barroco. Aqui no classicismo, com Camões especificamente, a gente tem um início dessa percepção de como o ser humano ele está se corrompendo demais e começa a se perceber isso, assim como também as tentações da carne, que são muito mais valorizadas do que os princípios e a virtude. Mesmo que seja uma população que está se afastando da religião, o que acontece é que não é o problema de que às vezes possa ser colocado pelos poetas de que precisa-se ter Deus no coração, mas é o fato de que esse afastamento total fez com que houve um exagero para que todas as pessoas fossem completamente depravadas e completamente afastadas de valores humanos. Nem só a questão de católicos, mas humanos. E a partir daí, então, conseguimos focar no que a gente poderia ter da medida nova do Camões. O que eu quis dizer sempre quando essa questão da construção de sílabas poéticas, que eu falei anteriormente, é que no português não é tão natural na fala se falar 10 sílabas poéticas de uma vez. A gente vai perceber que ao longo dos poemas dá para poder se ler, mas não é uma questão tão natural na fala hoje em dia, mas é uma coisa que vai se trazer como inspiração e herança da Itália, assim como também as discussões. Então, se a gente está falando de valores que são do período do Renascimento para a Antiguidade Clássica, com os romanos, no Império Romano, ou a Grécia na Antiga Grécia, a gente vai perceber que está se procurando, então, a questão do corpo perfeito, da elevação pela verdade, da busca pelos ideais, e que também, ao mesmo tempo, vem pelo espírito trágico do ser humano, ou seja, dessa constante busca que pode ser que nunca aconteça. E 3 assuntos são os principais da poesia lírica do Camões, que é o amor, o desconcerto do mundo e a mutabilidade do mundo. Quando a gente fala do amor, você vai perceber que em alguns poemas do Camões, a gente tem a questão do amor com letra maiúscula e o amor com letra minúscula. Se a gente está voltando aos valores gregos clássicos e também dos valores romanos, a gente pode perceber que a gente sempre tem aquela relação entre o mundo, que a gente tem o físico, que ele é um esboço do ideal, e também o plano das ideias, que seria a perfeição. Então é um valor de um amor neoplatônico, seria como um novo platonismo. Então isso significa que a gente tem a busca pelo amor e que a gente tem essa questão do corpo idealizado, de uma sensação idealizada, de um sentimento idealizado, que é feito com letra maiúscula. Porém, como somos seres imperfeitos e estamos em um mundo imperfeito e o ser humano ele é imperfeito, cabe a nós termos apenas o esboço do que é o amor, então fazendo com que a gente tenha o amor com letra minúscula. Podemos ver, por exemplo, nesse poema: busca amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar perdido lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor o mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Então perceber como é praticamente inerente ao ser humano essa coisa da questão da busca do amor. Você pode até querer ser uma pessoa que está afastada dos sentimentos humanos, mas perceba como também até a negação da busca do amor é um posicionamento que você tem com o próprio amor, que você falar que você não vai buscar o amor, que o amor ele não é uma coisa que você vai procurar, você não tem prioridade, já é um posicionamento e uma busca pelo amor. Então aqui como a gente tem uma coisa tão ser humano, tão humana, que é buscar o amor, mas que ao mesmo tempo a gente nunca vai conseguir alcançar, porque nós somos imperfeitos e isso causa
uma angústia na vivência do ser humano, que é nunca conseguir alcançar o amor perfeito. Quando a gente fala do desconcerto do mundo e a mutabilidade do mundo, nós estamos falando da transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, que acontece com a questão que já começou lá no humanismo e se estabelece firmemente com o classicismo. Estamos falando de uma época de renascimento cultural, então a gente tem muito contato com outras culturas, com outras vivências e que o mundo está mudando violentamente. Então perceba que até esse momento a gente tinha as cidades-estados, nós tínhamos as províncias, os vilarejos, a gente também tinha os burgos, que também inclusive vai vir como nome da burguesia, porque os burgos como se fossem pequenos vilarejos, vai fazer com que a gente tenha então essa diferença da mutabilidade do mundo. E ao mesmo tempo, como a sociedade ela tem essas imperfeições, a gente pode perceber que existe um mundo que ele é desorganizado, que ele tem no sentido de que ele não é que ele tenha que ser consertado, que ele precise de reparo. Por isso perceba que quando você tem a palavra desconcerto, a palavra desconcerto não aparece com S, como se ele precisasse ser arrumado. Ele aparece com C, como que é o sentido de uma desorganização. Então é um mundo imperfeito, onde existem pessoas imperfeitas que procuram a perfeição. Então a gente tem aqui um poema que mostra bem essa questão do desconcerto do mundo e a mutabilidade do mundo também. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora, este mudar-se cada dia, outra mudança faz, de maior espanto, que não se muda já como soía. Então perceber como todos os sonetos têm essa mesma organização. O primeiro quarteto, que é como se fosse o primeiro parágrafo, com as suas 4 linhas, apresentando o que vai ser discutido no soneto. Quando a gente tem o segundo quarteto e o primeiro terceto, um quarteto 4 versos, 4 linhas, e o terceto 3 linhas, 3 versos. Isso a gente conversou já nas aulas de elementos da poesia, de o que é verso, do que é também a estrofe. E também de quarteto e terceto. Quando a gente tem então isso, quando a gente tem esse segundo quarteto e esse primeiro terceto, temos o desenvolvimento, como se fosse a construção lógica do que está sendo discutido. Por isso que muitas vezes você vai encontrar nos poemas do Camões uma figura de linguagem, um recurso chamado silogismo, que é uma construção lógica do que está sendo discutido. Então temos a apresentação do que vai ser discutido no soneto, temos então a construção da ideia, então a solidificação do que está sendo colocado em xeque, está sendo colocado em discussão, e no último terceto, que é o final do soneto, temos então a declaração ou a conclusão sobre o assunto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Aqui fica então a parte da poesia lírica do Camões. Você quer que eu faça uma análise de um outro poema em específico? Você quer que eu fale mais da questão da classificação de soneto? Você quer ver outros? Você quer dar uma sugestão para outros vídeos? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para poder saber, para poder produzir um bom conteúdo para vocês. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida, comentando que gostou ou até mesmo compartilhando com outras pessoas. Pode não parecer, pode parecer muito clichê, mas isso ajuda demais o canal. Não só a fazer ele crescer, claro, isso é consequência, mas o fato de que isso chega a mais pessoas que querem também estudar a parte de literatura e entender de uma forma que faça sentido. Então, isso que é o mais valioso, fazer com que chegue a mais pessoas esse tipo de conteúdo. E se você quiser continuar estudando de forma autodidata, tanto para você poder entender literatura, quanto se preparar para resumos de outros livros de leitura obrigatória, tem também o meu drive aqui embaixo do vídeo, que você pode acessar, você não precisa ficar me mandando e-mail, registrar alguma coisa para que você fique recebendo e-mails depois. Você tem lá o acesso livre a PDF, a PowerPoint e resumo de livro também. Inclusive, se você quiser vir estudar comigo, ou se não, só simplesmente fazer exercícios de livros de leitura obrigatória, como é o caso de FUVEST, Unicamp, a CAF, ou até mesmo a UEL e a URJ, você pode acessar os meus 2 cursos que tem aqui embaixo, tanto de exercícios de literatura para livros específicos, como é o caso também do meu curso de literatura completo, que vocês vão usar um cupom para vocês poderem pagar R$40 para o curso completo. Então vocês têm um acesso vitalício, vocês não vão pagar mensalidade nem anualidade, comprou o curso de vocês para sempre
e que vocês vão ter resumo de livro, resumo de escola literária, exercícios que vocês vão fazer comigo e, inclusive, caso você não tenha gostado do curso, em 30 dias você pode pedir o reembolso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem ficou até aqui e assistiu até o final. E, inclusive, espero que você tenha um bom dia e que você fique bem. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!